Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Tudo bem por aí? Graças a Deus, sim. Glória a Deus por essa manhã, por mais um dia juntos aqui, aprendendo mais do Senhor, buscando mais conhecimento e instrução para agirmos com sabedoria. Amém? Amém. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, pelo privilégio, por tua palavra que será ministrada aos nossos corações, pela vida de cada um que está chegando, aqueles que já estão aqui. Nós queremos render graças ao Senhor pelo privilégio que temos nesta manhã, mais uma vez, de juntos aprendermos e dedicarmos o nosso dia, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, tudo que fizermos para glorificar o teu nome. Pai, nos ajuda, nos ensina, nos instrui, que nós não sejamos enganados com a tolice, com os nossos erros, mas que nós venhamos aprender com eles e com a tua palavra, a sermos pessoas melhores, a refletirmos o Senhor em tudo que nós fizermos. Nos instrua mais uma vez nessa manhã, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós venhamos aprender e praticar a tua palavra, para vivermos uma vida reta, digna e contemplar a beleza de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam e que te temem. Nos ajuda, nos instrui e inclina o nosso coração para fazer sempre tudo aquilo que vai glorificar o teu nome. E nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e cremos que muito mais o Senhor fará em nós e através de nós. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Compartilhar aqui. Então, hoje, Provérbio 26. 26 dias lendo Provérbios. Glória a Deus. Então, vamos lá. Provérbio 26. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Conduza o cavalo com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com a vara nas costas. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à tiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira ao acaso. Como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez. Há mais esperança para o tolo que para aqueles que se considera sábio. O preguiçoso diz: há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. Verso 15. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como
puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: estava só brincando. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte sobre o vaso de barro. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Verso 25. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. 27. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. São 28 versos, Provérbio 26, de muita instrução, mas muita instrução mesmo. Cada verso desse que nós lemos aqui, ela vai trazer uma instrução para que nós não hajamos e não sejamos insensatos, né? Aqui esse provérbio todo ele fala sobre a insensatez, sobre aprender com os erros, né, do insensato. Fala sobre a preguiça também e também fala sobre a língua, né? Continua falando sobre a língua. Então, o capítulo ele nos adverte, né? E ele serve como um guia, né, para nos discernir entre a sabedoria e a loucura. Você vê que cada verso que a gente vai lendo, ele vai te instruindo qual é o caminho do tolo, como que o tolo age, como que é o insensato. E como você deve evitar essas armadilhas na vida, né? Manter, na verdade, o nosso foco, ele precisa sempre estar em Jesus, né? E quando nós buscamos sermos parecidos com o Senhor, nós vamos identificar esses enganos, né? Essas armadilhas do dia a dia. E nós vamos agir com sabedoria, vivendo uma vida é, sábia, né? Pois aqui tem um verso que nós lemos aqui que fala que o tolo, ele erra e ele não aprende, né? O, o sábio, ele vai aprender com seus erros. Ele aprende porque a gente está sujeito a errar, né? Mas quando nós erramos, nós precisamos aprender com aquele erro e não cometer ele mais. Já o tolo, ele continua no erro, ele faz uma, duas, três, quatro, e continua errando, e ele recebe a instrução de que aquilo é um erro e ele continua, porque ele é o dono da verdade. O tolo, ele é o dono da verdade. Então, para ele tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ele não tem respeito, não tem honra, ele não ouve a instrução. Então, por isso que a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos e não agirmos com insensatez, né? O tolo, ele não possui honra, tudo que ele faz, ele vai causar algum dano para alguém. E ele sempre vai ser tolo, porque ele não ouve a instrução, a correção, aquilo que vai levar ele, guiar ele para caminhos melhores, né? E a gente precisa ter esse cuidado, de não se desgastar, que aqui instrui, esse provérbio nos instrui e fala também que nós não devemos nos desgastar com o tolo. Conversas longas, debates, aqueles debates inúteis, né, que não vai chegar a lugar nenhum, porque a pessoa ela já demonstrou que ela não tem interesse, ela não quer seguir o caminho correto. Então, muitas pessoas, infelizmente, vão ser assim. E nós precisamos cuidar para que a gente não vá para esse caminho, né? As nossas palavras, elas precisam produzir vida. Nosso objetivo sempre deve ser falar e refletir
a mensagem de Cristo em tudo que nós fizermos e estarmos com os nossos ouvidos atentos, porque se nós estivermos errando e estiver condizendo com o que a palavra do Senhor diz, alguma instrução que a gente está recebendo, a gente precisa estar com os ouvidos abertos e entender que nós estamos agindo de forma errada. Nós precisamos ser pessoas que demonstram e transmitem credibilidade, confiança naquilo que a gente faz. Como a gente vai conseguir isso? Trazendo a nossa vida a, a aprender com aquilo que o Senhor nos instrui a fazer, com aquilo que o Senhor deixou para nós como um estilo de vida, né? Esse deve ser o nosso objetivo, não sermos enganados, sermos prudentes em tudo que fizermos, termos entendimento, não só aprender aqui, como nós estamos fazendo, mas desenvolver esse entendimento, esse aprendizado na prática, né? No dia a dia, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, sempre. Sempre evitando o mal, evitando fazer o que desagrada ao coração do Senhor. Assim, nós vamos seguir uma vida caminhando para a plenitude, para a gente desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, né? E tem um verso aqui que a gente leu, vou ver se eu acho ele rapidinho aqui, que eu achei bem interessante. Ó, é o verso 12. Há mais esperança para o tolo que aquele que se considera sábio. Olha para você ver, esse versículo é muito forte. Ou seja, se o tolo, ele se considera sábio. Esse aqui não é um sábio. Esse versículo não está falando de pessoa sábia, não. Ele está falando que tem mais esperança para aquele que é tolo, que ele já sabe que ele é tolo mesmo, que ele não está nem aí com nada, do que para aquele que se considera sábio. Porque muitos se consideram sábios, mas estão agindo com insensatez, né? Com tolice. As ações não refletem aquilo que a palavra nos instrui a fazer. Então, esse cuidado que a gente precisa ter todos os dias, porque a gente pode cair em armadilhas, né? A Silvinha colocou aqui, eu acho que já tem um tempinho que ela colocou, né? Para eu ver agora. Verso 17, eu leio aqui. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. É até engraçado, mas imagina você puxando um cachorro pelas orelhas. Então, se meter em discussão alheia é como se fosse isso. É para a gente imaginar a besteira, né? Tem coisa que a gente não deve se meter mesmo. A gente tem que ter a sabedoria, discernimento para saber o momento certo, uma palavra, uma ação bem intencionada na hora errada, ela vira. E uma palavra e uma ação dita em momento errado, ela pode virar uma maldição. Então, a gente tem que ter cuidado com o momento, tem que discernir o momento. É para falar esse momento ou é para se calar, né? Tem que saber agir. Nem sempre você sabe que é o correto a fazer, mas nem sempre nós vamos poder falar naquele momento. A gente tem que esperar o momento certo, adequado. Alguém quer falar? Algum verso aí? Que chamou sua atenção? Não? Então é isso. Não sejamos insensatos. E colocando no nosso coração que esse capítulo inteirinho ele está nos instruindo e nos advertindo sobre a tolice, né? Sobre a bajulação ao tolo, sobre a língua, as respostas que nós estamos dando, as ações que nós estamos fazendo, se nós estamos agindo como preguiçoso, né? Nós precisamos ter uma vida produtiva, nós precisamos ser produtivos. O Filho de Deus, ele é produtivo, ele não é preguiçoso, então ter cuidado com as nossas ações, né? Então, essas instruções de hoje, ela nos leva a esse caminho, né? De entender tudo isso e colocar em prática.
Silvinha digitou aqui. Uma vez você me disse algo a respeito e eu guardei para mim. Às vezes a pessoa precisa ser tratada sobre aquele assunto e nós devemos deixar e não nos meter e querer resolver. É isso mesmo. Tem coisa que a gente não deve, tem o momento certo de falar. Às vezes a gente só precisa ouvir, né? Tiago, no livro de Carta de Tiago, nos instrui a isso, né? Nós precisamos ouvir. Vai ter momentos que você vai querer falar, mas você precisa ouvir. Então, a gente precisa colocar em prática tudo isso para vivermos a plenitude. Amém? Amém. Então, vamos aqui encerrar o dia de hoje. A Alessandra colocou aqui, verso 20. Sem lenha, o fogo apaga, sem intrigas, as brigas cessam. É isso mesmo. Se você for jogar lenha no fogo, ele só vai aumentar, né? Só vai aumentar, aumentar e o fogo não vai cessar. Assim é a contenda, a briga, a discussão. Quanto mais palavras você jogar ali, mais ela vai ser acirrada, né? Agora se cala para você ver se o outro vai ficar brigando sozinho. Então, tá tudo aqui na Bíblia, é só a gente seguir as instruções, né? Nós só precisamos ter esse entendimento, abrir o nosso coração e o nosso entendimento para receber e praticar, para vivermos uma vida de paz, né? De plenitude mesmo. Quem vai orar hoje? Encerrando o nosso momento. Tá muito quietinho. Pode abrir o microfone aí e falar. Alguém. Mas se ninguém abrir, eu oro. Amém? Então vamos lá, né? Encerrar. Faltam poucos dias para nós encerrarmos o livro de Provérbios. Lembrando que no último dia, dia 30, nós vamos ler 30 e 31. Então, o último dia vai demorar um pouquinho mais, né? Mas vai valer a pena. Vai ser, deixa eu ver que dia da semana aqui. Dia 30. Quinta-feira. Vai ser na quinta. Então, tá quase encerrando. Essa semana nós vamos encerrar esse desafio, né? Que eu acredito que tenha sido bênção e está sendo bênção na vida de vocês, porque na minha tem sido muito bom, proveitoso, e sempre é bom compartilhar a palavra do Senhor assim, em- no coletivo, a gente aprende mais, a gente aprende muito mais, né? Quando a gente tá junto com o outro ali discutindo sobre o que está sendo dito, né? E quando a gente fala, a gente aprende mais também. É fato. Amém? Então vamos encerrar aqui. Amém. Agradecer ao Senhor, né, pelo dia de hoje, domingo, nós já estarmos de pé e convictos de que o Senhor está conosco. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade, pelo privilégio de sermos chamados e sermos feitos filhos e recebermos todas essas instruções. Nos ajuda, Senhor, a não sermos enganados, ó Pai, pelas armadilhas do mundo, por tudo aquilo que muitas vezes vem a nós como algo bom, mas que por trás tem o desejo de nos, de nos ferir. Nós queremos pedir ao Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa língua, guarda-nos, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, para que tudo que nós venhamos fazer e dizer seja para glorificar o teu nome, Pai. Não nos deixa fazer aquilo que venha ferir a conduta, a nossa conduta, mas que nós venhamos ser pessoas diligentes e pessoas retas, tementes ao Senhor, que cumpre e obedece a tua palavra, Pai. Nos ajuda e nos instrua a sermos pessoas melhores, a ouvir quando precisamos ouvir, a falar no momento certo, a não nos envolver em situações que não nos diz respeito, mas que nós venhamos buscar a sabedoria dos céus,
para lidar com toda e qualquer situação que nós venhamos viver no nosso cotidiano. Nos ajuda diariamente a glorificar o nome do Senhor, a exaltar o Senhor em tudo que nós fizermos. Seja conosco nesse dia, nesse domingo. Nós pedimos a tua proteção e guarda em tudo que nós fizermos e que tudo que nós fizermos nós venhamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus e que nós estamos aqui com um propósito e que esse propósito seja cumprido através das nossas ações. Obrigada, Jesus, pela oportunidade e pelo privilégio. No nome do teu santo nome nós agradecemos. Amém. Então, Amém. Deus abençoe o dia de vocês. Amém. Deus abençoe o nosso dia, o nosso domingo, e que seja proveitoso e de muita sabedoria. Amém? Amém. Então, Amém. Deus até abençoe. amanhã, no mesmo Amém. horário, mesmo canal, mesmo link. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Até amanhã.